Ei, gente, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje nós vamos falar sobre o direito do viajante com direito a uma advogada aqui junto conosco para realmente esclarecer todas as dúvidas de vocês, inclusive as dúvidas da caixinha de pergunta que vocês deixaram. Quero ver todos vocês online. Ei, gente, tô bem. Depois da festa de ontem sobrevivi. Elaine, seja bem-vinda. Heller, Alisson, José, Aida, Saul, Gabi, sejam todos muito bem-vindos ao Domingão à noite. Para quem não tá sabendo, a gente tá na semana da degustação da comunidade TMT. Quem tá no grupo gratuito está recebendo conteúdo idêntico ao do grupo pago durante uma semana para ver como que é o conteúdo diferenciado para quem é meu aluno pago. E essa oportunidade vai até terça-feira, tá? Então, se vocês quiserem receber as dicas gratuitas, entrem no grupo. Depois eu coloco o link aqui pra vocês. Boa noite, todo mundo mandando tchauzinho. Gente, bora encaminhar essa live pra todo mundo. Hoje é muito bacana porque a gente vai receber a Fernanda, que já tá aqui, hein, do Aerodir, aonde nós vamos falar sobre o direito do viajante. Vou até colocar aqui, ó, direito do viajante. Eu mesma, gente, já recebi uma ação que o escritório da Fernanda fez pra mim. Acho que deu aí quase uns 10 mil, se eu não me engano, de indenização de uma passagem da Air France, que eu tive atraso no voo na ida e atraso no voo da volta, e eu entreguei essa ação pra Fernanda. E, enfim, entreguei e só esperei a coisa acontecer depois e deu super certo. Então, a maioria das pessoas não tem esse hábito. Eu tenho conversado muito isso com a Fernanda, que as pessoas simplesmente não entram com uma ação reivindicando seus direitos porque elas não sabem que elas podem fazer isso. E tipo assim, atrasou o meu voo, eu perdi não sei o que, e tá tudo bem. Tipo assim, você que se exploda. E não é assim. Ó, a Anarela também já falou que ganhou uma ação com a Fernanda. Que maravilha, fico feliz, Ana. Gente, eu queria que vocês colocassem aqui pra mim. Quem já teve problema com a companhia aérea? Coloca aqui pra mim. Coloca assim, eu já tive problema. Pra saber, vou convidar a Fernanda pra gente começar a entender. Fer, vou te chamar aqui. Assim, tá cheio de balde de água por conta que tá faltando água em Goiânia até amanhã. Então a gente tá reservando água em casa, porque se faltar mesmo, a gente tem como tomar um banho de gato. Oi, tá bom, Nanda? Oi, Tati, e aí, tudo bem? Tudo, graças a Deus, estamos aqui firme e forte. Ai, Hoje vamos esclarecer essas dúvidas. Ângelo acabou de entrar aqui, eu indiquei você para ele porque ele teve sim, problemas. fala. Não foi indo para um congresso, se eu não me engano, quase chegou atrasado, quase perdeu a aula. Isso é um exemplo que a gente pode dar, porque as pessoas acham, tipo assim, não tem direito a nada, né? Com certeza, essa semana nós falamos com o Ângelo, sim. Se eu não me engano, o caso dele já está bem encaminhado, inclusive, né, Ângelo? Menino Ângelo, maravilhoso. Aproveitar para fazer mexer de Ângelo, que é ele que pinta meu cabelo, que todo mundo pergunta. Oh, então, Ele que pinta o cabelo. Oi, não entendi, cortou. então ele é muito bom, seu cabelo tá lindo. Ah, obrigada. Menino Ângelo, quem cuida de mim já tem 3 anos. Olha aqui, ó, Oh, um monte de gente falando, Fernanda, meu voo de Roma era para sair de manhã e só saiu no fim do dia. Em São Paulo, o atendente disse que não poderia fazer nada. hum, Procede, advogada? Vou até nossa, fixar aqui, nós já vamos respondendo isso aqui. nossa, não procede. Gente, eu vou fazer uma breve introdução. É, A Aerodir, né, é uma associação. A gente criou essa associação pela procura de informação, porque o que nós, né, percebemos já faz um bom tempo, que tá cada vez mais fácil de viajar, né? Ainda mais com suas dicas, né, Tati? Então, passagem barata, promoções, essas questões de acumulação de pontos, de milhas. Então, assim, o que a gente percebeu que é uma questão que está acontecendo e é crescente? Que viajar é cada vez mais possível, né? Sim. E para todas as pessoas. E o que acontece com esse crescimento, né, de número de viagens, enfim,
acontece também o aumento dos problemas. Então, o que a gente está vendo agora, né, de problemas é sem fim. Então, são voos atrasados, são voos cancelados, são pessoas que perdem compromissos importantes, perdem o hotel, perdem, enfim, né? Os problemas são inúmeros e estão cada vez mais recorrentes, infelizmente. E Eu a acho que tem maioria. também aquele, Nanda, que acho que a gente está tendo muito agora, que várias empresas venderam pacotes na pandemia e não estão conseguindo honrar. Muito isso, estamos com muitas ações. Não vou citar o nome, né, da empresa aqui, mas temos muitas ações que estão Aquela que todo mundo sabe. só não vamos citar, muita procura disso, porque tem algumas pessoas que ainda ficaram com a esperança, né, de remarcação e tudo mais, mas a remarcação não acontece e aí o pessoal já pensa, não, gente, deixa eu tentar resolver. E assim, minha recomendação é que tentem o quanto antes, que a gente não sabe como vai ser, né, daqui para frente, a gente não sabe o que eles vão fazer, né, podem entrar com algumas ações, enfim, recuperação judicial, então é bom né, a pessoa tomar uma atitude o quanto antes para ela não ter um prejuízo maior, né? Porque o prejuízo ela já, né, já tá na mão dela o prejuízo. Então ela tem que tomar uma atitude, né? E tem que ser uma atitude né, no meio legal, porque não tem como questões de tentar resolver extrajudicialmente. A maioria das pessoas já tentaram e eu, sinceramente, não ouvi ninguém que conseguiu, né, êxito na tentativa extrajudicial. Então, não pode perder tempo. Tem que entrar o quanto antes no judicial mesmo. Eu até, enquanto viajante, como agente de viagem que fui, né, trabalhei com isso, a gente vê um movimento. Quando a gente vê um movimento crescente de problemas, eu acho que todo mundo tem aquela esperança, né, que com você não vai acontecer. Eu acho que Uhum. quando vem essa onda tende a aumentar. E quanto antes você se prevenir ali, ou pedir um cancelamento do contrato, e é preferível pagar a multa do contrato do que perder tudo, Sobre multa, você vai. viu? Oi? Um dos temas é sobre multa, então vou falar sobre isso. Bom você ter tocado no. Então vamos também, porque assim as pessoas elas ficam muito prendidas às vezes nessa multa e deixam prender e perder tudo, né? Então às vezes é melhor você perder 20%, 30% e com aqueles 70 que sobra você reconstruir esse sonho dessa viagem, do que você ficar ali naquela coisa se preparando. Às vezes a empresa fala que vai honrar com o contrato, chega no dia da sua viagem, ela é cancelada. Melhor ela nem existia, né? Mas a empresa ficou te cozinhando ali. Então, acho que às vezes a gente precisa ter uma decisão mais fria, mais assertiva e mais analítica dentro do que está acontecendo, né? Claro, você pode ser uma exceção de não ter dado errado entre tantos que estão tendo problema, sim, mas na sua grande maioria é muito melhor a gente ir para a racionalidade e procurar um profissional para que a gente realmente consiga organizar. Com certeza. O que que acontece? Duas situações. Às vezes a pessoa vai esperando e na questão de prazos. Então, assim, legalmente, você tem ali 5 anos, né, para discutir algo que você, né, tenha tido prejuízo. E se você passa daquilo, aí já é algo que você, assim, quase certeza que você não vai conseguir. Então, assim, tem que se atentar ao prazo. Pode falar, Tati. Então, Nanda, se a gente, por exemplo, aconteceu algo com você, sei lá, a gente está em 2023, aconteceu em 2019, então você pode recorrer. Com certeza, 5 anos. 5 anos, eu não sabia desse prazo, tanto que é importante a gente saber disso, porque senão a gente fica nessa coisa assim, passou, Não. Em passou. regra, vários prazos legais. Em regra, é esse de 5 anos. E outra, olha, a Nanda quer me matar, gente, porque eu não falo pra ela o que eu vou perguntar, e daí a advogada é diferente, né? Não é doido igual eu. E aí, mas eu vou fazer as perguntas, prima, se você não conseguir responder. Quem não sabe, gente, a Fernanda é minha prima, tá? Nossa, Eu não consigo chamar ela de. então, tá tudo certo. Eu não consigo ficar falando assim, ai, a advogada Fernanda, a Fernanda é a minha prima, tá tudo certo. Tá. É aquela coisa tipo, eu vou perguntar, se a gente não conseguir responder agora, a gente responde depois. O Andrei,
eu te perguntar só uma coisa, a internet tá boa ou eu tento Wi-Fi? Eu tô pegando Wi-Fi, na verdade. Não, Pego a eu minha. acho que tá bom. Eu acho que o Instagram hoje tá com algum problema, porque tá entrando tanta gente na live. Pra mim tá com 12 pessoas desde o início. Mas aqui tem um monte de gente entrando. Eu acho que É, tá com uma contagem errada aqui hoje, mas tá tudo certo. se ficar ruim, você me O... avisa. Tá. E os meninos também falem aqui pra gente. Se o som falhar, se travar, vocês gritem. O Andrei recebeu uma cobrança no cartão. Nós ficamos no Chile há um ano atrás. Ele Pode. olhou agora É, a fatura, tipo, ele recebeu neste mês, um ano depois, julho de 2023, sendo que nós nos hospedamos julho de 2022 e foi aquele cartão que você coloca como segura. calção ali na reserva. Isso. Então ele pegou e olhou, e a minha memória é muito gigante. Então, na hora que ele falou assim, lê o nome do nome do hotel, ele falou, o que é isso? Eu falei, nós ficamos nesse hotel no Chile. Daí ele falou assim, como você lembra assim, né? E eu realmente lembro. Daí eu falei assim, por que eles estão te cobrando agora? Daí ele, não faz sentido. Eu falei, ele chegou um dia antes do que eu, e Uhum, ele que colocou o cartão como calção ali de segurança. Então a uhum. gente não sabe o que faz com uma coisa dessa. Se o Então, problema é do cartão, se o problema é do hotel, se o que é isso? no caso desse, porque temos essas questões de prazo, mas uma cobrança dessa eu já vi acontecer, mas não faz qualquer sentido, porque o consumidor ainda tem, né, a questão de, nossa, eu não sabia que eu podia. Não, não. Agora, uma cobrança, né, um ano depois não faz qualquer sentido. O que é que eu recomendo nesse caso? Mandar, aí sim a tentativa extrajudicial vale a pena. Mandar um e-mail tanto para o cartão quanto para o hotel, falando dessa cobrança, já dizendo que é indevida, que deve ter acontecido um erro, enfim, e esperar a resposta. Pode ser, e na maioria dos casos, isso já se resolve com esse e-mail, com essa, nós chamamos de notificação extrajudicial. Se Uhum. não resolver, aí já passa para o Reclame Aqui e se não resolver é ação judicial. Reclame Aqui acho que nem vai valer porque é fora, né, internacional. Sim. Então, mas esses sites de reclamação às vezes também resolvem. Mas nesse caso, se não resolver, já vai ser uma questão judicial. E Se o valor ainda for, quando né? é, E mesmo assim, tem que ser não resolvido, foi né? muito alto, foi mais ou menos uns R$ 600, mas o que a gente achou estranho, por exemplo, o cartão estava sem aviso de viagem, ele não está com aviso de viagem agora. Como que foi? Como que passou agora lá, entendeu? Então, assim, Eu não tem deixo um. autorização para isso, enfim, não faz qualquer sentido. Então, Foi o algum erro. processo. Então, o processo, quando acontece alguma coisa dessa, primeiro você tenta conversar com as empresas na legalidade, desde com cartão e com, no nosso caso, um hotel. Sim. Resolveu, beleza. Deu baixa no assunto, foi. Prosseguiu a cobrança, a gente faz um reclame aqui e daí entra com uma ação. Entra com uma ação, e aí no polo passivo, por não sabermos de quem é o erro e estarmos na posição de consumidor, nós Uhum. colocamos no polo tanto o hotel quanto o cartão. Porque a gente não sabe quem errou, não tem como saber. Se eles não responderam, né, de uma forma adequada essa comunicação inicial, nós colocamos os dois no polo e aí ainda é pior para eles, porque além de devolver e corrigido e tudo mais, eles ainda terão chance de ter que pagar uma indenização. E realmente, assim, dependendo do caso, os juízes pedem sim, pedem não, ordenam, né? Uma indenização e aí o valor vai variar. Mas por isso que normalmente resolve situações como essas no início, já com Uhum. essa notificação extrajudicial. Porque todo mundo sabe que ali tem a chance de ser um prejuízo muito pior para eles, né? Que é devolver esse dinheiro e ainda pagar uma indenização. Entendi. Então, o Andrei tentar esse e-mail, não tendo êxito, já fala com a gente, tá? Não deixa passar o tempo, não, viu? O Andrei Não, é eu custoso. aprendi. O André é mais enrolado, eu não sou. Você não é, mas o Andrei é. Você tem que botar quente nele. Eu peguei e falei assim, eu já vou fazer reclame aqui. Mas é isso. Que eu já aprendi como é que faz. É, Vamos lá. Quer levantar algum assunto você? Quer que a gente pegue uma. Se vocês tiverem pergunta, gente, podem colocar aqui que eu deixo fixada aqui para a gente ir respondendo. eu peguei
peguei aqui, Tati, inicialmente, alguns tópicos que eu acho interessante, que são os mais recorrentes. Eu peguei o primeiro tópico de atraso de voo. Pode Tá, ser? pode. Eu vou até deixar fixado aqui. Porque muita gente tem sofrido, né, com atrasos de voos e aí passa 1 hora, passa 2 horas e, enfim, nós não sabemos, né, na maioria das vezes os direitos e ficamos ali, né? Vamos aguentando, digamos, sem saber o que tem ali a ser feito pela companhia aérea. Então, eu vou começar. Uhum. Ele está muito recorrente. No caso de atrasos de voo, pessoal, eu acho que a maioria não tem conhecimento, mas a partir de 1 hora, a companhia já tem que te fornecer comunicação. E o que que é isso? Seria a internet, direito a telefonema, Wi-Fi, enfim, o que for preciso para você ter uma comunicação. A gente pensando aqui, Brasil, né? Não, todo mundo, né? A maioria tem internet, tudo funciona, enfim. Mas você imagina se você estiver no aeroporto, num país, né, que você não fala a língua, você está sem Sim. Wi-Fi, você está sem celular, você tem direito a essa comunicação. Então, o atraso já passou de 1 hora, você já tem direito a isso. E a grande maioria das pessoas não sabem, ficam passando apuro aí, digamos, né, nesse âmbito internacional. A E partir assim, o procedimento é chegar no guichê, falar, ó, meu voo tá atrasado 1 hora, eu tenho direito à comunicação. sim, como vocês vão me fornecer essa comunicação? Preciso, né, comunicar, preciso avisar, né, enfim, tem gente me esperando no outro aeroporto, não precisa nem se explicar muito, tem direito. Então, e aí você pede. Aí, Uhum. não deu, você já começa a obter ali provas disso, enfim, do seu prejuízo, né? Já tem que pensar sempre nessa questão das provas. A partir de 2 horas é alimentação. Então, passou de 2 horas, você já tem direito à alimentação. Não tem regra exatamente do que seria a alimentação, mas, né, é claro, algo que seja conveniente para você. Às vezes, a própria companhia, tem companhias que já oferecem um lanche, né? Tem companhias que prezam Sim. muito as questões dos direitos, oferecem bebida e tudo mais, mas tem companhias que você vai lá e pergunta: Poxa, meu voo tá atrasado já faz 2 horas. É, sinto Só muito, né? não posso usar nada, senhora. É, Continua aguardando, senhora. aguarde ali, enfim, né? A partir de 4 horas, aí já é algo mais pesado, né? E tá acontecendo muito, né? Vou até citar alguns exemplos depois. Mas a partir de 4 horas já tem direito à acomodação ou hospedagem, né? No caso da noite. E aí você pensa, nossa, mas vão me fornecer um hotel, mas eu tenho hotel, tá lá longe aqui do aeroporto. Eles têm que fornecer também, se não for a sua cidade, né, de origem, eles têm que fornecer também, né, o transporte, enfim, para onde você tiver escolhido aí sua acomodação. Então, tem E, por direito também. exemplo, se sou eu aqui em Goiânia e meu voo atrasou, então eu fui para o aeroporto, não, eles têm que, eles não, às vezes não vão me dar um hotel, mas eles têm que me dar um jeito de ir e voltar para casa sem custo. Você, você tem direito a esse transporte, mas você tem direito também a sua opção de reembolso. Então, Hum. você já caso, pedir um reembolso da sua passagem. Ou então você embarcar no próximo voo da mesma empresa ou de outra, se tiver. Enfim, eles têm que dar a solução que vai ser melhor para você. Então, eles precisam te dar esse mínimo de opções ali de solução. Então, Uhum. se você está na sua cidade, o transporte, né? Você não vai receber o hotel nesse caso, porque está na sua cidade. Mas nesse caso, você pode, não, mas eu preciso ir, eu tenho compromisso. Não conseguiram? Você já faz aí a sua prova do seu prejuízo. Então, nesses casos de atraso, nós tivemos até um caso muito comovente, esses dias para trás, Tati, que vale até a pena eu falar aqui. O atraso foi de mais de 4 horas e ele gerou a perda do velório da mãe da pessoa. Então, Eu vi isso noticiado. é muito. Esse noticiário não foi o meu caso, viu? Porque eu não coloquei, não Não, publiquei. eu vi noticiado em algum lugar. Eu não vi que esse caso era seu, mas eu vi que teve isso também. Então, assim, tá acontecendo muito. Então, teve esse caso conosco, né? Teve esse que você viu. Então, você imagina você perder um velório, gente, de um ente querido.
É impagável isso, né? Sim, É assim. sim. Então, isso está acontecendo e a pessoa às vezes realmente acha que, nossa, que pena, né, que eu perdi. Não, não é só que pena. E uma coisa que eu percebo é porque a companhia, obviamente, ela vai fazer de tudo para que você seja encaixada dentro de um voo da própria companhia. Porque a de Sim, interesse dela é mais fácil de resolver. E eu acredito que na falta de conhecimento das pessoas, e eu me incluo dentro delas, você também pensa assim, fala assim, eu estou voando com a companhia X, ela vai me realocar dentro de um voo dela, mas é de direito do passageiro ser realocado em qualquer voo em que te qualquer. leve para o destino mais rápido possível para aquilo que você ia fazer. Na verdade, não fica claro se seria, porque a gente também tem lei, né? Na lei, tá? Não é claro que eles são obrigados a te colocar num outro voo da companhia, mas você colocando um prejuízo igual esse, né? É o velório da minha mãe. Sim, Eu já digo que é dever deles, porque se a gente entra com uma ação, o juiz vai falar isso, apesar de ter, porque a lei não consegue abranger tudo, né? Não tem como entendi. for um caso muito assim, a companhia tem. Escrever tudo sim. É, então você tem que pensar muito na jurisprudência, né? Em casos análogos. Então, num caso desse, você chega para a companhia, eu estou perdendo o velório da minha mãe. Ao meu ver, ela tem sim obrigação, porque não fala que na lei que tem, mas também não fala que não tem. E a gente Sim, sabe, né, por casos, por ações judiciais, que quando entramos com a ação judicial, sim, o juiz fala não, tinha que ter promovido uma solução no caso, né? Então eu uhum. não posso falar direito do passageiro no próximo voo. Não, não é bem assim. Ele tem o direito no próximo voo da mesma companhia, mas dependendo do caso, sendo explicado isso para a companhia deve promover. Ela não promovendo, se a pessoa entrar com a ação judicial, vai ficar bem claro isso, que ela deveria ter feito isso. Então, assim, E é a muito gente tem engraçado que a Beth, ela até entrou em processo com você, Beth. pensa dela esses dias. Já deu. Ai, que coisa boa. Deu bom. Deu. A última Eu vez que eu vi. perguntei pra ela, eu justamente falei assim, marida, como é que tá? Porque o pessoal conhece a Betinha aqui, minha segunda marida. Pra quem é Ela novo aqui, tá tudo certo. Minha amiga que tá morando em Paris. Daí ela falou, Tati, tá pra sair. Então saiu, que coisa boa. recebeu já, tá? A indenização dela foi boa, deu tudo certo. Recebeu já. Na época que a Beth foi em agosto do ano passado, eu lembro que ela me mandou um WhatsApp do aeroporto falando que o voo estava atrasado, aquela coisa toda. Maior Daí eu perrengue. falei, não, foi uma loucura. Daí eu peguei e falei assim, Beth, já fala com eles enfim, você tem seus direitos, não sei o que, não sei o que. Daí na hora que ela falou assim, não, eles vão me mandar para Goiânia de novo, de volta. Eu falei, mas não vão, Beth. Você vai falar que você já tá indo, você vai voltar para trás. Porque se daí que saiu o voo direto, loucura. Mas, claro, para ninguém, assim, é raro o caso que seria a opção da pessoa voltar. Ela tem essa opção também, mas Sim. a pessoa, ela também não pode ser obrigada a voltar, se não for a opção dela, né? Imagina, gente, tá lá no internacional, já tudo certo, já tá lá meio caminho andado. Não, não faz E foi sentido. muito engraçado que daí ela pegou e falou, dentro do caso lá do que estava acontecendo, ela ia da companhia aérea portuguesa, já ia direto, e aí ela acabou voando com a Air France depois, mas porque ela brigou, simplesmente lá ela falou. Eles mandaram ela para Guarulhos e ela fez um voo direto no outro dia, que foi muito melhor do que o voo que ela ia fazer. Mas porque ela falou. Quem não falou ficou com como a companhia resolveu a vida deles. Eu brinco muito, né, com o pessoal que nos procura, que fala, nossa, que bom que vocês estão, né, procurando saber mais dos direitos, que bom que vocês agora estão sabendo que tem direito a isso, porque né, o seu direito, ele não vai bater lá, toque, 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 ó, o senhor tem direito a isso. Não vai, a companhia não vai, ó, deixa eu te falar, sabe esse voo que você perdeu, então, né, Você que tem você, direito. seu compromisso que você perdeu, você tem direito. Não, isso não acontece. Então, se você não for atrás, você fica a ver navios mesmo. Então, a companhia não vai atrás de você, o cartão de crédito que você comprou, ele não vai te avisar. Às vezes tem até algum seguro, né, que envolve alguma coisa, mas ele não vai ficar ali, ó, você tem direito ao É seguro. você Não que tem que fazer seu corre. ficar atrás. Então, é muito importante isso, você ir atrás dessas informações, né?
eu vejo aqui, se tratando de Brasil, realmente a gente tem que fazer o corre da gente. Se tratando de Estados Unidos, a hora que atrasou o seu voo, a pessoa que, tipo assim, de conexão, a pessoa já está te esperando com o seu nome, com o seu voucher de alimentação. Lá eles estão um passo à frente, porque a questão de você entrar com ações lá é uma coisa muito mais comum do que aqui. As pessoas estão muito mais a par do que elas têm direito do que aqui. Então, para eles minimizarem prejuízos maiores, Muito. eles já entram com você. Eles não, tipo, a gente nem sabia que tinha direito a voucher em Miami porque o voo atrasou. Eles já entregavam, eles já vêm, já te acomodam, justamente para que você não precise ir atrás e depois não vá fazer uma ação. A gente teve uma pergunta aqui que eu acho que é bem legal. Aqui, a Lee Golden escreveu assim: se a causa do atraso, deixa eu fixar aqui para você poder ler, for por questões climáticas, ainda assim consigo entrar com uma ação? Depende. Depende dessa questão. Por exemplo, se é uma questão climática, ok, que a companhia deveria estar preparada para aquela situação, ela não tem que se responsabilizar, vamos dizer assim, de forma, vou te pagar, vou te reembolsar, mas ela tem que te dar a solução, te colocar no próximo voo. Se for uma questão, ó, só no outro dia tem que te fornecer acomodação, então ainda sendo uma questão climática. Mas ela entrando, né, com uma ação para discutir isso, eu já não vejo tão chance de êxito de uma indenização, por exemplo, mas que ela tem que, né, solucionar o problema ali, mesmo ela não tendo culpa da situação climática, ela tem que solucionar. Ela Uhum. tem que te colocar no voo, ela tem que te fornecer, né, o lanche, enfim, tudo da mesma forma. Mas em relação à compensação, indenização, já não temos tantas perspectivas, porque entra muito em caso fortuito, força maior, porque ninguém tem culpa ali né, do que estava Não tem acontecendo. como a gente segurar, né? E depende também dessa questão do clima. Se for uma chuvinha ali, você já desconsidera. Você fala, essa é a alegação, porque acontece, né? E a companhia fala, não, é porque tá essa chuva e é uma chuvinha. Fala, não, faz sentido, né? Por que Sim. não vai? Tem que voar com essa chuva. Mas eles usam, então você tem que também ter o discernimento dessas alegações deles, se faz sentido ou se realmente é uma alegação ali para eles ficarem, né, sem ter que cumprir regras, digamos. Entendi. Vamos lá, você quer levantar mais uma questão? A outra coisa, até vou citar mais um caso que aconteceu conosco, que eu também fiquei bem comovida, mas não por conta, né, de sentimentos e tal, mas questão de valor mesmo. Era um empresário que teve o voo, né, atrasado, enfim, nem foi tantas horas, mas fez com que ele perdesse um compromisso de uma reunião que era para ele ganhar um grande investimento para a empresa dele. Então, ele perdeu. A empresa era uma empresa, né, de investimento, era uma empresa suíça, enfim, acho que muito, né, de horário e tal. Não quis remarcar essa reunião com eles e eles foram para fora, fizeram todo, né, chegaram lá, fizeram contato com a empresa, mas já tinha passado do horário e eles perderam a oportunidade. Era um investimento muito bom. Então, era uma chance muito boa. E aqui no Brasil, meio que a gente, né, não, ok, tem problema não, daqui tanto eu te espero, né? Não, a Uhum. gente não tem como. Igual o pessoal suíço, enfim, né? Não, é diferente a cultura, né? Então, o atraso, às vezes, faz com que você perca com um compromisso muito importante, que vai prejudicar, nesse caso, né, grandemente a empresa. Então, vale citar essa situação. A outra situação, tá, de que eu acho que vale a pena citar, é a questão de multa, porque também acontece muito de você comprar a passagem, aproveitar uma promoção, né, que tem muito, aproveitar, enfim, comprou até por milhas, de alguma forma, né? E aí tem todas aquelas regras que você tem que obedecer, Uhum. você compra a passagem ali de promoção, dependendo da tarifa e tudo mais. Por exemplo, às vezes tem regras ali que diz que se você cancelar, né, a passagem, você tem direito a nada de reembolso. Sim. Ou então você tem direito a 80% só de reembolso, né? Que vai ter uma retenção ali, desculpa, de 20%, porque vai ter uma retenção de 80%. Não, é o contrário.
Se você cancela seu voo e você tem ali, né, cancelei, paguei o total, já tá ali, já todas as parcelas já tá na minha fatura do cartão, tem prova ali disso, e cancelei, a sua multa, se você discutir isso judicialmente, é de 20%. Então, ela tem esse limite de 20%. Então, é totalmente ilegal, digamos, essas reduções de 50%, de 60%, de 80%. Não pode. A jurisprudência, ela também, isso não é lei, tá? Pessoal, eu vou explicar um pouquinho o que é jurisprudência, só para vocês entenderem. Jurisprudência são os casos que nós vemos semelhantes, né? Que são julgados por juízes, enfim, que ali nós vemos assim um segmento de decisões que tem aquela matéria. E nesse, né, vendo muitas decisões iguais a essa, você pensa que esse é um entendimento jurisprudencial. E o entendimento jurisprudencial dessa questão é essa limitação da multa, dessa retenção de 20%. Uhum. Então, eu já vi de 30%, juízes dando, não, 30%, mas mais do que isso, não. Então, em regra, é 20%. Então, aquela coisa, quando a gente vai comprar. Você sabia disso? Você Não, sabia disso? não, por isso que eu tô falando, vou tirar a minha dúvida. Eu tô aqui, eu tô adorando. É. Então, quando você entra, por exemplo, você entrou ali numa companhia aérea e vai comprar sua passagem. Daí Sim. ela tem assim, valor a partir de. Daí tá lá, tipo, a partir de R$ 100. Daí aquela passagem light, né? Sim. Naquela passagem light, você tem direito a nada, a levar no marca-assento, você leva só a mala de mão. E se você. E lá ele fala, né? Tem uns que não acumulam milhas e outros lá eles falam, tipo, direito a reembolso zero. Daí ele tem a Plus. Daí na Plus você tem direito a não sei quanto por cento de reembolso, marcação, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Então, independente se eu comprar a mais baratinha que diz que eu não tenho direito a nenhum reembolso, eu tenho direito. Não ali direto com a companhia. Mas daí eu tenho que entrar numa ação para ver isso daí. Exatamente. Nossa, gente, eu não sabia disso não. A limitação legal, né, pelos entendimentos jurisprudenciais seria isso, de 20%. E faz sentido, né? Como assim você vai comprar uma coisa que você vai cancelar, né? Por exemplo, você cancela às vezes muito tempo antes do voo e a companhia vai vender esse voo para outra pessoa, ela não vai ter prejuízo nenhum e você não vai ter nada do que você comprou. É muito injusto, né? Sim. Então, não tem lógica realmente essa retenção total. Então, tudo que eu estou falando, gente, é em regra. Então, em regra, seria isso, essa limitação. Mas, claro, casos internacionais, a gente tem uma convenção que devemos obedecer. Então, vai depender. Caso internacional, a gente tem que analisar melhor. E aqui no Brasil, nós temos nessa questão jurisprudencial, mas, claro, se entrar com uma ação que eu desistir da passagem, tipo, horas antes do voo. Aí o juiz não vai me dar isso aí, né? Porque a companhia também não teve direito de tentar vender aquele assento. Ela teve o prejuízo, né? Sim. Então já não vai valer essa regra. Então, estou dizendo, digamos, entendimentos e questões em regra, mas todos os casos têm que ser analisados caso a caso. Mas é bom vocês saberem o que é uma regra geral, digamos, né? O que acontece geralmente, porque aí vocês têm mais noção, assim, de questões legais, de questões que a companhia não poderia fazer. E aqui até eu não sei, deve ser Thalita, não sei como é que é, Taja, que tá aqui, Almeida, Taja Almeida, então ela perguntou, quando você compra a passagem mais barata, que diz que não ter direito a reembolso, tem direito ou não? Com a companhia, você vai seguir as regrinhas que você leu ali na hora do site para comprar. Então, Sim. teoricamente, não tem. Porém, se você fez isso que a Fernanda falou, cancelou com antecedência, você vai ter que entrar com uma ação para você rever esse dinheiro, né? E provavelmente aí, não sei se entra mais alguma outra coisa, mas é legal da gente saber que não é ligando para a companhia que você fala assim, eu vi uma live que falou que eu tenho direito. Não é assim. Você tem o direito, mas daí você vai ter que entrar judicialmente para conseguir isso. Exatamente. E assim, claro, pessoal, essa associação
nós respondemos perguntas e ela foi criada exatamente para isso, sem qualquer custo. Então, assim, vocês tendo dúvida, podem nos procurar sem nenhum pesar, né, que vai custar algo. Não. Então, assim, eu prefiro, claro, aqui na live a gente está falando das regras gerais, entendimento jurisprudencial, mas se vocês tiverem dúvida de alguma questão, fala com a gente. E Sim. aí fala, não, e aí eu vou dar uma resposta mais precisa, mais certeira no caso de vocês. Mas, em regra, seria isso. Se é um cancelamento bem antes, ainda que seja dessa tarifa light, cada companhia dá um nome, né? Sim. Você teria, sim, o direito a reembolso de, em média, 80%. Então, uma retenção de 20% que digamos que seria algo apropriado para o administrativo, né? Que foi essa compra e venda e tal, né? Sempre a gente também não consegue um reembolso de 100%, não. Mas de 80%, uma retenção só de 20%, é essa mais ou menos a regra nesse entendimento jurisprudencial. Vou dar uma dica aqui, pessoal. Aqui em cima da minha cabeça tem uma setinha aqui, ó. Se vocês clicarem nessa setinha, vocês já conseguem, sem sair da live, seguir o Instagram do Aerodir para vocês irem recebendo essas dicas e ao mesmo tempo também, se vocês quiserem lá interagir com as postagens e tirarem as dúvidas de vocês, vocês também conseguem. É só clicar aqui nessa setinha, já vai aparecer o seguir ali para vocês seguirem. Obrigada pelo selo, Ju, que a Ju acabou de mandar para nós. Ó, o que serve de prova documental em casos de atraso de voo? Pessoas que já tiveram atrasos de voos e já entraram com a ação, elas já estão bem cientes das provas, mas pessoas, então, fiquem alertas. As pessoas, então, é recorrente, né? A Tati, por exemplo, quando você tem alguma questão de atraso, você já sabe, né, Tati? Tudo que você pode ali fazer. Mas então, pessoal, quem ainda não teve nenhuma ação, eu vou explicar mais ou menos. Não tem como a gente taxar ali, não é um rol taxativo dos documentos. É tudo que vai ser de provas ali da ocasião. Então, você tem que produzir provas se você já não tiver as provas documentais. Então, normalmente, atraso de voo. Se é um voo que vai ser para o outro dia, eles vão te dar outro voucher, né? Então, o que você faz? Já pega, tira a foto do outro voucher. Então, a prova do voucher inicial e do voucher final, né? Do novo voucher, já é uma prova suficiente, né? Aí, o que você vai fazer? Tive que... não vou passar a noite no aeroporto. Ninguém me ofereceu nada, enfim. Até tive... Vou até contar outro caso daqui a pouco. Então, procurei um hotel. O que você vai fazer? Guardar o seu comprovante de pagamento desse hotel. Quanto custou esse hotel? Você, eu jantei. Enfim, guarda todos esses comprovantes, porque, em regra, você consegue esse ressarcimento. Então, a prova do voucher inicial e do voucher final e, né, de tudo que você gastou para fins de reembolso já é suficiente. Aí, digamos que o seu voo atrasou e você não teve um novo voucher. Daí, você tem que produzir provas. Normalmente, Sim. quando a pessoa não tinha esse conhecimento e nos procura, aí eu vou ter que investigar. Aí eu falo, olha, você comentou no WhatsApp, por exemplo, com alguém do seu atraso? Tinha alguém te esperando lá, né, no seu destino final? Você teve que avisá-lo que você vai chegar tantas horas atrasado e tal? Isso já é uma prova. Então, essas conversas de WhatsApp. Ali na conversa não ficou muito claro, tá? Essa pessoa poderia que ia te esperar lá, ela pode ser testemunha, porque às vezes basta uma declaração da pessoa, às vezes foi até um transporte que você locou, né? E Contratou. aí, que você locou, contratou, você pode pedir uma declaração deles, que o seu transporte ia ser tal hora e mudou para tal hora. Você pode também ter, por exemplo, para pessoal que, né, de internet, blogueiros, enfim, super igual a Tati. A Tati com certeza vai fazer, né, um stories lá fora falando, olha, gente, vocês acreditam que eu tô Atrasei. atrasada? É uma prova. Então eu falei, ó, Sim. baixa esses stories aí, baixa, que é uma prova, tem o horário, tem, né? Por exemplo, outra prova também comum
a questão que a pessoa ficou ali e teve que ir comprando coisas, né? Gente, eu tô com fome. Então já tem 4 horas aqui que eu tô esperando. Comprei um lanche, depois comprei uma balinha, depois comprei um café. Gente, tem hora em tudo. Ali Sabe já uma coisa que eu gosto muito, que eu acho que vale muito a pena e as pessoas esquecem de fazer? Ativar o aplicativo da companhia aérea. Então, o aplicativo da companhia aérea, você ativa ele e você vai cadastrar o seu código de reserva do seu voo. Aí ele vai começar a te mandar mensagens de push o tempo inteiro. O seu voo está atrasado, o seu voo não sei o quê. Daí, quando você chega no voo, acabou o seu voo, tipo assim, você embarcou, atrasado ou não, sempre tem um check-out do voo. Hora de chegada, hora que chegamos. Ele risca a hora de chegada e coloca a hora que realmente chegou. Ele fala, seu voo chegou 5 minutos adiantado. Ou ele mesmo escreve, seu voo chegou 2 horas atrasado. Então, a própria companhia te dá essas coisas se você souber utilizar. Gente, essa print, nem a própria companhia pode falar nada, porque ela fez aquilo ali. ela Quando fez. você, né, você não precisa falar assim, criar outras coisas. Às vezes, outra coisa legal também, se você tem acesso à sala VIP, você vai acessar essa sala VIP para esperar um atraso, e ali você tem o comprovante de quantas horas você ficou nessa sala VIP também. Então, assim, não dá pra gente fazer um rol taxativo disso, porque tudo é prova. Então, tudo que fique evidenciado, né, que você ficou no aeroporto esperando por tantas e tantas horas, tudo é válido. E, né, nós como advogados, né, que somos, o que eu indico sempre, não só em ações de consumidor, quanto mais prova, melhor. Então, assim, não, você tem essa prova, tá? Mas guarde essa outra também, né? Porque ali um conjunto Produza também provas. né? Um conjunto probatório, quanto mais, né, melhor. Então, o juiz, quando pega uma peça ali que tem um só documento, é uma coisa. Quando ele vê ali um tanto de coisa e tal, não tem como nem discutir, Uhum. né? Já tá claro a questão. Então, quanto mais documento, melhor. Até foi engraçado que teve o casamento da Ana Carolina, né, Tati? Você conhece? Sim, E aí, sim. em Ilhéus, até vou contar esse caso. Gente, desse casamento, em Ilhéus, não sei quem já foi no aeroporto lá. Nossa, é um aeroporto bem precário, assim. Não sei se é por isso, só sei que todo mundo teve voo atrasado. Foi assim, acho que umas 15 pessoas entrando com a ação. As minhas tias idosas, né? Tia Lúcia, tia Tereza, Tati. Enfim, de 70 anos para cima, tiveram que dormir no aeroporto. Porque elas ainda. Eu falei, tia, mas pelo menos pegasse acomodação, né? Sim. Ela, gente, eu tenho problema no joelho. Me mandava para um guichê, me mandava para outro. Eu falei, eu vou dormir aqui mesmo. Aí as fotos, elas dormindo, gente, pensa uma senhorinha de 70 anos dormindo no aeroporto. Porque elas estavam cansadas de ir para um lado e para o outro para pegar um voucher de hotel e aí ficaram com medo de pegar um táxi, né? Fica com medo, tá numa cidade que não é delas e E tal. cansa. Tem horas que eles cansam tanto que eles preferem, tipo assim, Vou de ficar ir atrás dos direitos e falar assim, eu quero só ficar sentada. Não é a melhor opção, mas tipo, é a que tem agora. só que tem agora. E aí, assim, remédio em mala, remédio, né, de hora marcada em mala, não tava na mala de mão e ficou, né, já. Não, danos assim, prejuízos sem escala. Então, tá acontecendo muito. Só desse casamento eu realmente fiquei assustada. Acho que foram umas 15 pessoas com problemas, né? E familiares meus, e eles não têm dó. Então, ver idosa ali, né, de 70 anos, faz andar para um guichê, não consegue fazer. Não, deixa eu. É uma senhora, né? Vou dar aqui Vou para ela logo. resolver a vida da senhora. Ela não, mandaram ela para uns 3 guichês diferentes, um em cada ponta do aeroporto, que ela falou, desisto, vou sentar aqui, vou ficar aqui, vou esperar o voo, que vai ser 6 horas da manhã, enfim. Então tá acontecendo muito, a gente, nossa, fica comovido mesmo com algumas situações. Aqui, ó, a Marina perguntou, e o voo cancelado, como fica? É o mesmo procedimento do voo atrasado. Mesmo procedimento. Então, você tem direito, por exemplo, seu voo foi cancelado,
você tem direito ao reembolso, né, da tarifa, se for a sua opção, ou você tem direito ao próximo embarque, né, que for opcional ali para você, uma boa condição. Ou você tem direito a, não, ok, para mim vai ser só, pode ser amanhã, mas eu quero o hotel aqui, né, para eu me acomodar. Então, é basicamente os mesmos direitos aí de voos que estão com atraso acima de 4 horas. Essas questões de cancelamento. E está acontecendo muito, não sei se você já teve isso também, Tati. A companhia não cancela, mas ela coloca você como opção de escolher um próximo voo, porque o seu foi cancelado. Assim, não cancela totalmente, te dá uma opção de uma escolha ali, né? Sim. Aí você entra no aplicativo, a única escolha que tem, porque fala, não, escolha da sua vontade, tá tudo lindo ali no início. Mas aí você entra lá para escolher um outro voo. Gente, os voos são Péssimo. terríveis. Tipo assim, um voo que era direto, aí você tem ali duas opções depois que esse foi cancelado. Um que ia levar, sei lá, você ia chegar no outro dia, porque tinha uma escala, duas escalas, ou outro que você ia fazer, ia chegar no mesmo dia, mas ia passar por 3 escalas. Você fala assim, mas não tem condições de um trem desse. Então aí você pensa, já tá perto da minha viagem. Se eu for comprar outra passagem, vai ser um absurdo. E aí, o que que eu faço? Aí você vai, escolhe um desses voos, enfim, e passa pelo prejuízo e acha que Pelo aquilo perrengue. não tá certo. Não tá certo. Uhum. Então, nesses casos, né, não tendo opção, pode pensar no reembolso se não for tão perto, não tiver outra passagem ali, ou se pegar ali o reembolso e a próxima passagem for um valor muito alto, eu já vi casos que o juiz deu, a companhia paga essa diferença, Isso que eu porque ia é a perguntar. diferença. Então, assim, não tem uma lei dizendo que isso é obrigatório, mas o entendimento jurisprudencial em favor do consumidor é muito bom. Então, eu acho que até acontece até com os juízes, obviamente, isso, né? E eles devem ser, né? Eles sabem que acontece isso. É uma falta Sim. de, né? Uma falta de respeito muito grande. A pessoa compra, faz todo o papel dela como consumidor, né? Como tomadora de serviço, faz o pagamento, escolhe o seu voo, chega lá, fazem, né, uma desavença dessa. É muito triste o que eles fazem sem nenhum pudor, né? Não pensam, não dão soluções e nem formam direitos. E eu Então, acho que as coisas que acontecem em aeroporto, eles têm noção que a maioria das pessoas não tem noção do que está acontecendo. E vários tipos de coisa acontecem, que nem o meu caso, eu tive aquele caso de comprar a passagem, falar com a companhia aérea sobre marcar assento, não sei o quê, imprimir o bilhete, viajei para São Paulo, minha passagem não era junto, Goiânia-São Paulo, só lá em São Paulo que eu iria embarcar para Paris. Cheguei lá, o meu bilhete foi cancelado com a passagem na mão. Daí, faltando minutos para eu embarcar de mala de mão, então não tinha muito essa coisa assim, eu com cartão de embarque na mão. Na hora que eu fui, eles falaram assim, não, se você tem o bilhete? Eu falei, tem, tá aqui. Daí eles mandaram pro negócio assim, você tem que comprar sua passagem de novo, porque sua passagem foi cancelada. E e que aí, a gente, não, eu paguei no débito. Se você não tem dinheiro, se você não pode fazer aquilo, né? Você fica no meio do rolê. Então, essas coisas são. E eles não fazem muita questão de procurar, não, vamos entender o que aconteceu. Tipo assim, ó, o voo, se você quiser isso. Se você foi quiser. vez que você me marcou, e eu até falei, gente, o que será que aconteceu com a Tati? Você estava em algum aeroporto, e aí eu falei, nem deu Isso é tempo. tanto aeroporto que eu não vou nem saber. Não, mas esse a gente entrou com a Essa ação, acho que foi a primeira ação. Isso, foi a primeira ação que a gente fez. problema, esses dias você estava viajando, né? Já achei que foi isso que tinha acontecido. Não, Não, imagina. vira e mexe tem, e assim, eu já nem sei mais quanto que é. Eu só sei que eu falo assim, que eu vou morar pra Fernanda. Gente, eu já Não. não tenho mais medo. Gente, mas acontece isso, né? Ou a pessoa não sabe, ou a pessoa tem medo, mas você fala, gente, medo do quê? Porque quando são ações judiciais, nós entramos no juizado. Daí até é bom, né, esclarecer isso. Juizado, pessoal, você não tem custo de entrada. Então você não paga taxa, você não paga nada. O não, você já tem, você está tentando ali a busca dos seus direitos e você não está pagando nada por isso.
Se der errado na primeira instância, ó, o juiz entendeu que realmente, enfim, você não tinha direito, você simplesmente continuou com o seu não. Você já tinha o não, você continuou na mesma posição, você não teve nenhum prejuízo. Por que não tentar? Por que não tentar ir atrás, né, da busca dos seus direitos? Mas o que que acontece? O pessoal acha que tem que pagar, né? Não, Acha não que tem tem. que pagar para entrar com a ação, acha que tem que ter uma taxa. Não. Na maioria das questões são juizados e juizados não precisa pagar nada. Então você não vai precisar arcar com nada e é uma tentativa muito válida, né? Eu sou suspeita, mas eu acho que todo mundo tem que buscar os seus direitos, ainda mais se você não tem custo nenhum para essa busca, né? Para essa tentativa. Tem que buscar, gente, tem que tentar, né? Sim. Até para vale até como uma medida que eu gosto muito, até sempre falo isso nas petições. É uma medida até para que as companhias comecem a melhorar, né, o serviço. Então, quanto mais a ação, faz com que elas, né, mexam no bolso. Então, elas, não, isso aqui não posso deixar acontecer tão corriqueiro esse tanto de problema, né? Tá me dando um prejuízo esse tanto de ação, porque eles sim, eles têm que ter um jurídico deles, eles têm que responder, eles têm que cumprir o que o juiz der ali em sentença. Então, é algo que faz com que eles melhorem o serviço para nós. Então, ainda E tem esse as pessoas têm muito uma coisa de falar mesmo, é uma frase, né? Fala assim, quando eu falo para elas, falo assim, gente, entra com uma ação. Isso que você está passando na sua viagem, você entra com uma ação. Nossa, mas vai dar uma dor de cabeça, vou perder um tempo. Gente, eu resolvo tudo pelo WhatsApp. tudo pelo agente que está entrando com a ação. Relata aí, que é muito fácil. É muito fácil, é tudo pelo WhatsApp. Você manda as provas pelo WhatsApp, depois você vai assinar a procuração, permitindo com que o escritório fale por você nas audiências, não sei o que, não sei o que. E eles vão te avisando, a sua audiência é tal dia. Não sei o que, compareça online. Você comparece online, né, com a identidade assim no rosto. É No, assim que eu entro. é, E daí, e muitas vezes você nem fala. Você só não, confirma que você é você. exatamente. É muito prático e assim, até o contrato e a procuração, todos os documentos que você tem que assinar, nós temos um sistema que é até ecológico, digamos, que todo mundo assina no próprio celular. Então, você deve ter visto nas últimas ações, Tati. Então, a gente contratou esse sistema até para ser mais prático, porque não tem que imprimir, assinar, me enviar. Não, é tudo no celular. Você assina pelo celular. Então é muito prático mesmo. É prático, rápido e são ações que não levam assim anos e anos, né? Não, Meses, rapidinho. meses. Então realmente eu não entendo. Eu acho que é falta de desconhecimento, né? Quem não tenta, porque eu acho que só tem vantagem nisso. Eu tenho certeza que é falta de conhecimento, porque eu mesma entrava por isso. A Tati está perguntando aqui como que entrar em contato. Gente, pode mandar um direct para mim ou no Aerodir, que daí a gente manda o número do escritório para vocês entrarem em contato com eles. O Erodir tem um link que lá na bio que já cai direto no WhatsApp. Então já pode falar com a gente. Aí Ah, então ótimo. Tati, essa dica sua foi boa, que aqui em cima, né, tem essa flechinha, você clica, você segue, aí terminando a live você entra lá, já pode mandar mensagem no WhatsApp, que hoje não dá mais tempo, mas amanhã respondemos, enfim. Gente, lembra isso, tá? Amanhã que o escritório abre. Eu que sou uma exceção que respondo vocês o dia todo. Eu Exatamente. sou doida. O povo não, o povo tem horário, tem lá escrito no WhatsApp profissional das pessoas. Não, Olha mas aqui, a Tati pode. tá perguntando aqui. Meu voo internacional chegou atrasado, porém ainda dá tempo da conexão para Goiânia. Porém, a Gol informou que não havia tempo hábil. Posteriormente, outro funcionário disse que houve overbooking no voo. Aquelas informações que cada um fala um negócio, aquele rolê lascado. Sim, as alegações. O que que acontece? Overbooking é muito comum. Em caso de overbooking, eles têm que estar. Primeiro, você tem que. Eles têm que oferecer quem ali gostaria e poderia ir para um próximo voo, porque teve overbooking e tudo mais, com
direito a isso, a uma compensação disso. Agora, não jogar uma informação dessa inverídica, né? Fazendo com que você seja obrigado aí no próximo voo. Então, nesse caso, eu já considero um atraso. Você já pode se encaixar na questão do atraso e aí você vai ter direitos em inúmeras coisas que foram essas que a gente já conversou, né? Porque a gente sabe que não tem um voo atrás do outro. É no mínimo aí umas 3 horas de atraso. E 3 horas de atraso, gente, a partir de 3 horas, ou até menos, dependendo do caso, dependendo do prejuízo, já cabe uma indenização. Então, claro, vai para o crivo do juiz. Mas, por exemplo, 3 horas, 4 horas já é praticamente certeza que o juiz vai te dar uma indenização e as indenizações estão aí na média de 3 a 10 mil reais. Então, assim, essa falta de respeito, ela custa algo para eles se você aciona judicialmente, né, a companhia. Então, aconteceu essa falta de respeito, Tatiana, e você, se você acionar, né, a companhia judicialmente, ela vai ter que responder e normalmente vai acontecer isso. Você vai ser ressarcida do seu prejuízo e ainda vai ter uma compensação de cunho moral, que é essa indenização aí que vai de 3 em 10 a 10 mil reais a média. Ó, vamos lá. Temos aqui também perguntas na caixinha aqui que deixaram. Extraviaram minha mala. Fiquei em Berlim sem ter nada por dias. Tipo, e aí? Tem direitos? O que Tem. faço? Essa questão é bem interessante porque a pessoa fica ali a ver navios de roupa, de sapato. Berlim, não sei em que época era, mas pode ser numa época de frio. E como que eu vou Hum. comprar um casaco? E um casaco é caro. Às vezes você não. Nossa, quem aqui de Goiânia usa um casaco de frio de Berlim? E você vai ter que ter o gasto ali de comprar mais um casaco, né? Em euro. Em euro. O que, em regra, você tem direito ao ressarcimento dessas compras que você teve, que, né, foi necessário mesmo, emergencial, você tem direito ao ressarcimento disso. Então, é muito válido para quem faz, né, viagens corriqueiras e ainda mais para lugares que internacional, às vezes você chega lá, a mala não chegou e você vai para várias outras cidades. Eu estou fazendo, enfim, é muito complicado. E aí você vai precisar comprar, ainda que sua mala chegue dias depois, enfim, você teve que fazer compras ali necessárias, emergenciais, e em regra você tem direito ao ressarcimento disso. Aí, claro, você não vai comprar uma bolsa da Gucci ali falando que, né, Eu ia era. te pergun- eu ia te perguntar isso. Porque, por exemplo, tudo é padrão, Aham. né? Assim, vamos abrir assim uma coisa também que eu não sei, mas por exemplo, tá, se esse é o padrão da pessoa, se a mala extraviada dela, ela consegue provar que foi isso que foi extraviado e por algum motivo isso era extremamente importante para ela. Vou dar um exemplo assim, se é uma blogueira de moda que vai fazer foto lá e aquilo ali compunha o negócio dela. E ela precisa comprar outra daquela. Como é que funcionaria isso? Obviamente é um caso muito particular, mas Caso de você estar com um bem muito valioso na sua mala, você tem que declarar. Então, hum, você declarar. Então, para fazer valer você poder comprar, né, e explicar tudo isso judicialmente, você vai ter que cumprir essa questão antecipadamente, que vai ser a dar, né, o do despacho de um item valioso, né, uma bolsa muito cara, ela tem que ser declarada. Então, se ótimo. você declarou, sim, não vejo por que o juiz acreditar que você não tem direito a esse ressarcimento, porque você estava com aquela bolsa ali, você declarou e você precisava dela. Mostra o compromisso seu que você, né, tinha que ir nesse padrão, enfim. Acredito que não tenhamos problema com isso. E outra coisa, quando acontece isso, também tem que preencher o formulário assim que desce do avião. Então, desceu do avião, viu ali que sua mala não está rodando ali e tal, você já tem que ir na companhia, fazer esse formulário, dizer qual que era a sua mala, mostrar ali o comprovante e, claro, tira foto desse formulário se você se não te fornecerem a cópia e você já fica com aquilo ali, porque aí você já passa a ficar mais tranquilo nessas compras emergenciais, né? Porque você já tá ali com o comprovante, que você já avisou a companhia, enfim, já fica tudo mais certo.
Eu tive o tanto que a gente precisa de informação. Obrigada, marido, trouxe água, desculpa. Obrigada. Oi, André. Ele não escutou, a Fernanda mandou oi pra você. Falou oi. É. A gente foi para Buenos Aires e aconteceu isso. A primeira vez que eu fui, em 2019, com a mala nova. Nova. Não. Eu despachava a mala ainda na época. Chegou lá, a mala sem uma rodinha e um negócio de puxar a mala, aquela alça que você faz assim para poder tombar ela, não subia mais. Mala nova. Eu falei, gente, o que aconteceu com a mala? O que eles fizeram? E aí eu saí com aquele trambolho, porque a mala era enorme. Assim, gente, a pior coisa é carregar uma mala que não anda, né? Não. Porque ela não tem mobilidade. E, enfim, eles fizeram toda a reclamação, beleza? Eles falaram assim: olha, você tem direito a buscar uma mala nova num lugar tal, aqui em Buenos Aires. Aguarde nosso contato. Daí, enfim, um belo dia fui lá, eles tinham a foto da minha mala, eles não tinham igual, mas eles falaram assim, essa daqui se encaixa no padrão da sua, escolha que você quiser. Beleza. Mas quando a gente para ver, eu perdi toda a programação da minha viagem. Foi quase um dia esse rolê de ir lá com a mala, você busca uma mala, você não vai passear com a mala. Você volta pro hotel e não... E isso eu acho que também atrapalha, não é só questão de ser ressarcido, né? É a questão também do tempo que você perde. Nesse caso, Tati, além deles porque se eles não te fornecessem outra mala, você teria, né, direito a isso também. Porém, você conseguiu a mala, mas você pode ainda entrar com uma ação pedindo uma indenização por pelo transtorno, pela perda do seu Sim. tempo. Mas você tinha 2 dias lá, um dia foi perdido nesse perrengue todo, enfim. Então, você teria direito, sim, também a uma indenização nesse caso. E é uma falta de informação, que, assim, para mim, na época, apenas eles terem resolvido a questão de terem me dado outra mala, estava tudo certo. Hoje eu tenho entendimento, né, conhecimento, sabendo que, tipo assim, era o mínimo que eles poderiam fazer, era me Uhum. entregar uma mala, né? E o mais engraçado é que não era, tipo, a mala toda lascada, eu tive que entregar para eles a mala que eles coisaram para eu pegar a nova. Então, assim, realmente se perdeu um dia. Hoje eu já saberia, né, o que eu preciso fazer. Eu iria pegar todo esse negócio, mas provavelmente teria acesso. Ó, E a Fernanda, temos mais uma ação. Isso. E a companhia, normalmente, algumas companhias, elas deixam lá várias malas de vários tipos. Eu já vi isso, não sei se você já viu. Para casos igual esse, quando a mala tá danificada, eles já trocam ali na Na hora, mesma enfim. hora. Estão minimizando aí, né, o prejuízo deles aí para eventual ação. Porque se você trocar a mala ali na hora, você também já não teve, né, todo esse transtorno. Então já não fica tão assim, né, o seu direito a uma indenização, né? Eles Eu nunca resolveram. vi isso aqui, eu já vi isso fora do Brasil. Exatamente. Não, Eles aqui são realmente. mais pra frente, né? Exatamente, bem mais pra frente, bem mais. Ó, E eles resolvem a coisa até no extrajudicial, engraçado aqui não. não, lá eles querem resolver. É, Normalmente, nos casos de bagagem danificada, você tem até 7 dias para notificar a companhia aérea. Você precisa do cartão de embarque e aquela etiqueta de despacho. É isso mesmo? Não? então, depende. Eu não gosto de falar esse prazo, porque tem casos, né, ainda mais em questão internacional, enfim, que pode ser que você não consiga fazer valer isso aí. Então, assim, tem essa questão mesmo do 7, mas eu não gosto muito de falar isso, porque eu acho que a hora certa, claro, às vezes não dá, né? A hora certa que você tá ali com tudo muito claro, tudo em mente, enfim, tá no início da sua viagem, já tá lá no aeroporto, é a hora de fazer esse formulário. Mas tem sim essa possibilidade aí dos dias a mais, sim. Eu acho que, Mas principalmente quando você está viajando e tem que fazer no aeroporto, quanto voltar no aeroporto é ruim, né? Então, assim, já saiu ali, já está enrolado, já termina de se faz esse negócio ali, é mais uma hora perdida, mas pelo menos você já está com isso em andamento. sim, mas eu já tive casos, por exemplo, de uma pessoa que veio me procurar, que ela falou: olha, eu não fiz o formulário porque eu já estava na hora da minha próxima conexão. Então, como que eu ia fazer formulário? Não ia Sim. perder
o meu próximo voo. E aí não tem problema, né? Tem realmente esse prazo. Mas se você puder fazer na hora, eu aconselho. Aqui, ó, a Dai falou que, ó, nós falamos com eles na hora no aeroporto ainda, mas não resolveu. Nos mandaram entrar em contato por e-mail e depois de um bom tempo nos passaram um voucher no valor da mala. O meu, quando eu fiz em Buenos Aires, foi mais ou menos isso. Eu falei com o atendente de aeroporto, eles me deram um e-mail e foi através desse e-mail que eu resolvi tudo. Mas eu não precisei fazer lá no aeroporto, eles, tipo, resolve por aqui que vai dar certo. Mas eles que me passaram todo o protocolo, já, tipo, já tinha um protocolo lá que eu tinha que fazer. Então, acho que Aí também cada companhia pode ter um procedimento. pode, mas nesse caso tem que ver, né, Dayana, se você não teve que comprar. Não sei se essa questão é da mala extraviada ou só danificada, né? Se Ah, tá. for extraviada mesmo, ainda tem a questão do ressarcimento, né? Mas se teve esse voucher e a mala sua, né, sua mala estava realmente no padrão do voucher, aí resolveram, né? Uhum. Tomaram, ainda que demoraram um pouquinho, tomaram ali uma atitude. Aqui, eles tem pergunta pra gente aqui, ó. Vamos lá. Ah, perguntaram, isso aqui eu respondo, até a gente conversou sobre isso, né, Nanda, quando eu estava viajando aqui agora. Está sendo obrigatório ter seguro de viagem para embarcar para países do Mercosul? A Argentina, gente, não exige, porém o Uruguai exige. E eu descobri isso, né, a gente viajando agora, e descobri no aeroporto que era obrigatório fazer esse seguro. Eu já é um hábito, não existe eu viajar sem seguro. Eu sempre estou com um seguro de viagem. Então, para mim foi normal, só mostrei, tá tudo bem. E eu até falei com a Fernanda, eu tava no aeroporto, né? Daí mandei um WhatsApp pra Fernanda e falei assim, Nanda, acho que isso é uma coisa que a gente deveria informar, porque eu não vi isso ser falado na hora da compra da passagem, eu não vejo agentes de viagem falando, e isso É. não chega também no aplicativo ali da companhia aérea. Gente, é obrigatório. Tinha que estar igual na mensagenzinha da época do Covid lá. É obrigatório vacinar, é obrigatório estar de máscara, é obrigatório. Né? Gente, você pode não embarcar? Exatamente. O que acontece? Depois do Covid e tudo mais, muitos países exigiram isso, esse seguro. Porém, né, tudo se reabriu, enfim, tudo ficou mais tranquilo. Daí, a maioria dos países, né, tiraram essa exigência. Mas o Uruguai é um caso que não, né? Então, eles exigem e é por conta, né, do Covid, né? E realmente você pensa, né? Com aquela onda de muita gente, né, doente e tudo mais, você chega num país e fica desamparado, é muito ruim, é um transtorno Sim, muito grande. Não faz sentido, né? Essa exigência fazia, né? Agora não mais. Mas eu acho que tem países, né, como o Uruguai, que achou, né, enfim, muito. achou viável essa exigência, mas eu tenho que ser avisada. Como que não avisa? A maioria dos passageiros não deve saber. Muita gente já faz seguro por fazer, né? Enfim, acha prudente, acha interessante, mas não avisar, se você tiver um prejuízo, ao meu ver, e você não conseguir embarcar por conta dessa falta de seguro, você tem que entrar com uma ação, tanto contra a companhia que não avisou, e também contra a agência de viagens, né? Que também é corresponsável ali. Uma Até coisa ela, importante. Tati, a Miriam até explicou que ela usou esse prazo dos 7 dias. Então, interessante, Miriam, realmente, ela até falou, né? Às vezes você não vê a mala danificada na hora, realmente. Sim. Tem questões ali da mala que você não vai ver na hora, já nem viu se a rodinha já estava estragada ou não, já pôs ela ali no táxi, enfim, E às né? vezes ela trinca a mala. Essas Sim, malas rígidas, ela tá com um trincado que você não analisa. Só depois, é, quando você tá abrindo a mala, que você vai ver. Tem um tipo rachadão. Então, isso pode acontecer também. A aeroporto questão do, se- pode falar. a questão do seguro que a gente estava falando, eu acho importante lembrar, por exemplo, Europa, nem todos os países, mas, por exemplo, entrada por Portugal é obrigatório você ter seguro de viagem. Ninguém te pede. Ninguém. E aí, Ninguém te pede, ninguém te avisa, ninguém nada. Porém, se te pedirem na imigração, você tem duas coisas, porque eu não vi se alguém falou aqui, mas pode ser que falem, porque sempre é assim. Ah, se pedir na hora, você pega e faz.
Depende, porque se eu quiser fazer se eu tenho um voo agora, eu tenho um voo saindo para Frankfurt, São Paulo, 11 horas da noite, 11h50 da noite. Resolvi, se eu tô chegando lá, eu não consigo contratar um seguro agora pela internet. Porque eles não abrem, você tem que fazer pelo menos com 24 horas antes de antecedência para fazer. E aí você vai morrer no seguro, se a imigração te permitir fazer, a qualquer preço. O seguro é muito barato. Um seguro de 15 dias para a Europa é questão de R$ 300, gente. R$ 300 para uma coisa séria que pode dar é nada, né? Então, assim, dentro de uma viagem internacional, R$ 300 é uma quantia tão pequena que a gente precisa fazer isso. Agora, quando você deixa isso a esmo e se for obrigatório, você vai ter que fazer lá a qualquer preço, e isso sim vai gerando aquela bola de neve na viagem de desgaste, de coisas que você não queria passar e de gastos que você não... Eu prefiro comer esse dinheiro. Com certeza, passear esse dinheiro, né? Enfim. Sim. Tem que se antecipar, tem que ver bem as regras e também a companhia, né? E a agência tem que te passar. Aí, te passando, você, né, providencia, porque realmente você não pode garantir ali que na hora você vai conseguir um bom preço. Porque você não vai pesquisar, você vai pegar ali o que vai ficar vigente na hora, né? Senão vai te impedir. Não, e é o seguro que a imigração vende. É o seguro da... Nessas horas é o seguro da imigração. Então você não tem escolha. Você não pode falar, vou fazer aqui. Imagina você discutir com a agente da imigração que você vai fazer uma pesquisa, ele manda você de volta, né? Então você não tem essa coisa. Você só paga. Olho da cara, realmente. Nada, tem mais alguma coisa que você quer levantar? Tati, eu acho que esses foram os principais. Estou olhando aqui se tem mais alguma questão. Eu vou fazer só uma pergunta aqui que o pessoal falou, eu vou mesmo responder. Aqui alguém perguntou pra gente, meu voo atrasou mais de 2 horas, tenho direito a algo? Tem. Gente, tem até um Reels que eu e a Fernanda a gente fez, tá compartilhado, tá nos 2 Instagrams. Eu fiz no aeroporto lá do Uruguai. Eu explico ali, ó, direitinho, tanto na legenda, tanto no Reels, a partir de 1 hora, quais são os direitos de vocês. Então é rapidinho, não tem 15 segundos o Reels, acho. Vocês já ficam sabendo de tudo, na legenda também tá. Tá nos 2 Instagrams publicado. Sim. Qual que era a última questão que você pensou? Ou não tem? Não, assim, se alguém quiser trazer uma nova questão, mas as principais eu já falei aqui. Tô até vendo aqui para cima se teve mais alguma coisa, mas eu acho que não, né? Se vocês tiverem, então, alguma dúvida, pode mandar aqui na caixinha ou então aqui nos comentários que a gente responde para vocês, que eu acho que são assuntos tão engraçados, porque a gente não quer pensar nisso, né? Não. Porque a gente não quer ter problema. Mas quando tem, é muito importante a gente ter o conhecimento certo para a gente conseguir ter os benefícios também. E se tiver problemas, a gente saber qual caminho trilhar. Porque eu já deixei inúmeras vezes de ter a assistência que eu merecia, que eu tinha direito por falta de conhecimento. E depois de perrengues enormes, de correr atrás mesmo. E se a gente for parar para pensar, agora você estava falando das suas tias que dormiram no chão do aeroporto, eu dormi no chão do aeroporto de Miami ano passado, porque a Booking cancelou minha reserva. Tipo assim, eu cheguei, eu tava com a reserva na mão. Cheguei no hotel, daí o hotel falou, não tem lugar. Eu falei, eu tô com a reserva. A atendente do hotel falou assim, olha para trás. Todas essas pessoas que estão no lobby aqui do hotel estão igual você. Chegaram com uma reserva confirmada, mas ela não tem. Foi um erro de sistema. E aí eu dormi no chão do aeroporto. Essa você não acionou, não? Não, mas a gente dá tempo. Acabei de descobrir hoje que dá tempo. Tem um ano ela. Dá tempo. Contra a Booking, sim. Acontece sistema mesmo e você pensa, você ficar no aeroporto, nossa, meu Deus. E tem o vídeo, é hilário. Eu peguei todos os vouchers que eu tinha, porque eu imprimi, e nós dormimos, sabe, a gente começou a abrir os vouchers que eu ia jogar no lixo, a gente forrou o chão com papel, nossa. E eu e o André, a gente deitou, o André ainda falou assim, não, vamos, sabe aquela, tipo, tinha uma entradinha de saída de emergência, daí ele falou, vamos arrastar o lixo para, tipo assim, com a privacidade no nosso quarto, no chão do aeroporto. E nós dormimos no chãozão mesmo. E foi uma loucura, uma loucura. A Miami tava no Spring Break,
não tinha hotel, a cidade inteira lotada, qualquer muquifo, tava tipo R$ 2.000 a diária. Quando eu entrei no Airbnb, parecia cena de filme. Eu olhava aqueles precinhos assim, ó, para você alugar, eles faziam assim, fup, sumindo, porque tava todo mundo alugando a qualquer coisa, a qualquer preço. Não tinha onde Nossa, você pagou. ficar. Nossa, Foi terrível. Foi Tati, bem tenso. vamos então entrar com essa ação, sim, Acabei requerer. de descobrir que eu vou fazer essa ação. E a Descobriu? Nanda fala que eu nunca perco a ação. É, nunca, você tem realmente muita sorte. Tem estrelinha aí. Não, eu Então, faço o que é verdade. Eu não saio processando o que eu não sim, tenho é direito. o problema que você teve, né? Eu, aí, tá certo, tem que ir atrás dos seus direitos. E até é válido falar uma questão que às vezes a pessoa viaja e tem um problema dela junto com o marido, com filhos. Aí é válido falar, pessoal, que essas questões de prejuízo de cunho moral é interessante entrar com uma ação para cada pessoa, porque, em regra, cada pessoa vai ter uma indenização. Então, é você e seu marido, é você e seu namorado, você e seu amigo. Aí não é só uma ação, são duas ações. Então, é bem Já é bom importante. entrar a minha e do Andrei, que foram os dois no chão do aeroporto. Você falou dos dois. Exatamente. Aqui Independente. a Dai perguntou. Pode falar, termina. Assim, independente, assim, às vezes a pessoa, não, mas quem pagou a minha passagem foi a minha tia, não tem problema, né? Ou então o hotel, né? Você só reservou, mas o prejuízo, todo o transtorno foram de duas pessoas. Então, são duas pessoas. A Dai perguntou, Tati, o seguro do cartão de crédito vale? Tenho eles, nanquim da Caixa e oferece o seguro nos benefícios. Nunca usei. Sim, Dai, valem. E geralmente os seguros dos cartões são excelentes, eles cobrem acima de US$ 30.000 e eles são seguros muito bons, tá? O que eu aconselho, de verdade? Eu ativo o meu seguro do cartão e ativo e faço um seguro particular. Sempre. Eu nunca deixo de viajar segurada, gente. Eu já precisei, já tive pessoal da família que um tio meu teve um AVC no Chile e estava com um seguro muito limitado, teve que fretar avião. Minha prima ficou mais de 20 dias lá com a irmã, com o marido. Enfim, o gasto foi uma coisa absurda. Então, quando você coloca os seus 300, 200, cento e poucos reais de seguro que você pagaria extra, assim, não tem explicação, Vai. sabe? É igual seguro de carro, a gente faz para não usar, mas quando precisa usar, vale a pena. É. E é a sua saúde, é a saúde de uma pessoa que está ali. E quando nós estamos debilitados, a saúde, a gente tem o SUS, né, gente? O resto do mundo não tem. O Brasil, ele tem a assistência gratuita médica. O mundo não tem, é só privado. Então, não tem esse negócio, vou no postinho, igual a gente tem aqui, né? Vou no postinho. Lá não tem, você vai desembolsar em euro, em dólar, seja onde você estiver. Então, é melhor que você tenha uma assistência. E existem seguros que vão te dar essa assistência pelo WhatsApp, no sentido assim, em português, aonde eu vou, o médico vai até você no hotel. Então, essa facilidade na hora de um perrengue, de você falar a sua língua com o atendente, não tem preço. Né? Vale. É só se você precisar mesmo que você vai entender que o investimento vale. Vale muito a pena. Exatamente. Nanda, vamos encerrar? Combinado, Tati. Foi ótimo, hein? E vamos Temos que fazer mais. mais. Vamos. Eu acho que a gente pode criar o hábito de a gente fazer uma por mês, a gente vai juntando as questões e daí as pessoas vão, a gente se junta de lá, ou junto de cada, a gente faz um respondão assim de todo mundo. A gente abre mais caixinhas, né, de perguntas e tal, e vamos, né, acumulando ali e vamos fazer Dos mais. dois lados. Sim. Então, um beijo, prima. Obrigado. Gente, não Obrigada, pessoal. esqueçam de clicar aqui, ó, para seguir. E bom finalzinho de domingo aí para todo mundo. Beijo, com Deus. Com Deus, que é com Deus, prima. Com Deus. Tchau, tchau. Tchau, pessoal. Pessoal, deixa eu só lembrar uma coisa para vocês. O que está rolando é a semana gratuita de degustação da comunidade TMT. Quem ainda não entrou no grupo, eu vou colocar o link aqui no WhatsApp, nos stories, para que vocês possam entrar. Faltam 2 dias para acabar. Hoje eu postei passagens dentro do Brasil por R$ 30.
R$ 30. Vou até mostrar aqui pra vocês. Passagens por R$ 30. Cadê? Que eu coloquei foi logo cedo. Aqui, ó. Vocês têm entendimento que uma passagem dessa daqui, Brasília-Congonhas, está custando R$ 30, porque o milheiro da Latam custa 25? Então, vocês recebem essas informações em primeiríssima mão quem está lá no grupo, tá? Então, quem está no grupo, tanto da comunidade TMT, que são os meus alunos pagos, mas a gente está na semana gratuita de vocês degustarem o grupo de alertas da comunidade TMT, recebeu esse alerta aqui, ó, de passagem para dentro do Brasil por menos de R$ 30, vai dar menos de 30. Então, tem muitos alertas durante o dia, tá? Então, se vocês quiserem entrar, eu vou colocar o link direitinho ali no nos stories, tá bom? Entrem que vai acabar a mamata de receber essas informações gratuitas na terça-feira. Então, aproveitem que ainda tem 2 dias para vocês degustarem isso daí.